Olá, queridos! Sejam bem-vindos novamente ao nosso programa Profecias Bíblicas, Esperança das Nações. Louvado seja o nome de Deus que não nos permite permanecermos enganados. O Senhor Deus sempre abre um leque de informações para que nós possamos trabalhar, viver e adorar da forma correta. Bendito seja o nome de Jesus, porque você voltou, porque está conosco novamente. Chame seus amigos todos para que estudem conosco. Hoje nós vamos abrir a Bíblia, falar de coisas grandiosas e interessantes para que a sua vida possa mudar, para que você tenha um conhecimento da maneira como Deus esperava que você tivesse. Vamos orar juntos agora? Vamos falar com o Senhor Deus a respeito das coisas que nós queremos que entrem em nosso coração, dando a Ele autoridade para estar conosco? Vamos orar? Então vamos lá. Misericordioso Deus e Pai, bendito, sagrado seja o Teu nome. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que Te adoramos de forma errada. Queremos aprender da Tua palavra, queremos fazer o correto e queremos entregar o nosso coração. Em nome de Jesus, envia-nos o Teu Santo Espírito, o professor do céu, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Queridos, hoje nós vamos entender uma coisa grandiosa. Lembra-se uma retrospectiva da estátua, o sonho de Nabucodonosor? Consegue se lembrar? Aqueles detalhes claros e abertos que o nosso Deus mostrou a respeito daquilo? Eram vários reinos. Era a Babilônia, Medo-Pérsia, a Grécia, Roma e a Europa dividida. Lembra-se também do capítulo 7 do sonho que Deus deu agora para Daniel, não para Nabucodonosor, para Daniel, de 4 animais diferentes uns dos outros, leão com asas, urso com 3 costelas na boca, aquele leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e o animal terrível e espantoso com 10 chifres. Lembra-se? Bem parecido com a estátua, tudo igual à estátua. Só que a diferença deste sonho agora, que mostra uma coisa nova, era o fato de que entre os 10 chifres surgiu um chifre pequeno. Aquele chifre pequeno falava blasfêmias, aquele chifre pequeno fazia guerra contra os santos de Deus, aquele chifre pequeno, ele blasfemou do nome de Deus e mudou os tempos e as leis, perseguiu o povo do Senhor. Lembra-se disso? E nós vimos que o anjo de Deus não foi ser humano algum. O anjo do Senhor disse que aquele quarto animal era o quarto reino da terra, e o quarto reino da terra, queridos, foi com certeza absoluta Roma, dos Césares, e que do meio dos 10 chifres, dos quais um deles ali, entre eles, havia surgido um, lembra? Lembra esse chifre pequeno? Os 10 chifres a gente sabe que é a Europa. Até dei para você os nomes de todos os reinos que hoje se transformam, que acabaram se tornando esses países da Europa que nós temos hoje em dia. E aquele chifre pequeno que surgiu e fez guerra contra os santos, que mudou os tempos e as leis e ficou durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo regendo a terra. Lembra-se disso? E que durante o tempo em que esse chifre pequeno estava falando blasfêmias, fazendo o seu reino aqui na terra, estava acontecendo o julgamento no céu. Isso não é coisa muito séria? Isto você tem que guardar na sua memória. Mas, querido, eu preciso te falar algo muito sério antes de continuarmos o capítulo 7 de Daniel. Querido, querida, nós temos informações claras e definidas da Santa Bíblia a respeito de como devemos viver, como devemos adorar, o que devemos pensar. Deus, ele sempre abre um leque muito claro das verdades dele para que você e eu possamos compreender estas verdades. Se por acaso alguma dessas verdades feriu o seu coração, eu te peço em nome de Jesus Cristo que continue estudando, porque Deus, ele vai mexer naquilo que te incomoda, naquilo que está errado, para que você possa banir da sua vida e mudar de atitude. Aquele chifre pequeno proferiria palavras contra o Altíssimo, destruiria os santos do Altíssimo, cuidaria em mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Continua. Mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o seu domínio, para o destruir e desfazer até o fim. Que tribunal? O tribunal celestial tiraria o domínio daquele chifre pequeno. Veja o verso 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. Bendito seja o nome de Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós fazemos parte desse povo. Todas as pessoas que procurarem saber a verdade, que entenderem a verdade e procurarem obedecer e obedecerem, tiverem ao poder de Deus, porque na verdade, deixa eu lhe dizer uma coisa, o Senhor Jesus não é somente salvação, ele também é o poder de Deus. Isso é bíblico.
Se o Senhor Deus nos salva, Ele nos dá poder para viver de acordo com as normas que Ele estabeleceu para que vivêssemos. E devemos andar como Ele andou. Jesus é o nosso exemplo de conduta, de testemunho de vida. Você tem que pensar nisso, queridos. Tem que haver mudança na nossa maneira de ser. Continua. O seu reino será um reino eterno. Lembra da pedra? Lembra da pedra que bateu no pé da estátua? O seu reino será um reino eterno e todos os domínios lhe servirão e lhe obedecerão. Aqui findou o assunto, verso 28 que eu estou lendo do capítulo 7. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantaram e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei estas coisas em meu coração. Nós já vimos claramente quais são os reinos. Babilônia, Medo-Pérsia. Babilônia é o leão com asas. Medo-Pérsia é o urso com 3 costelas na boca. O leopardo, aquele com 4 asas e 4 cabeças, o Império Grego, ali Alexandre o Grande. Nós já vimos também que aquele animal terrível e espantoso é o 4º reino na terra, dito pela boca do anjo. O 4º reino é Roma, Roma pagã. E depois nós vimos o chifre pequeno surgindo entre os 10 países que surgiram de Roma. Ela foi desmembrada exatamente como o anjo explicou. Aquele chifre pequeno é a Roma papal, o único poder que perseguiu os santos e que mudou os tempos e as leis e continuou vivendo por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas antes de estudarmos o que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é preciso que você compreenda uma verdade muito clara com relação ao santuário de Deus. Eu preciso que você tome muita atenção nesse momento. Você sabia, eu venho falando desde o início que Deus morou entre os homens. Sabia que Deus teve uma casa aqui? Se você fosse buscar uma casa para você morar, como seria esta casa? Quantos quartos você imagina que precisaria para a quantidade de filhos que você possui, para a quantidade de pessoas que você quer receber na sua casa? Deus, quando veio morar entre nós, a casa dele tinha somente 2 cômodos. Só 2? Só 2 cômodos. Você fala, não, mas ele vivia sozinho e íamos milhares de anjos. E o poder que Deus tem e a capacidade, e ele é dono de tudo, não é? Ele é tão rico, poderia ter feito uma casa imensa. Eu me lembro uma vez, quando eu morava num outro país, que eu fui levada numa casa que morava só um casal de velhinhos. E a casa deles tinha 42 quartos. Você já pensou algo assim? Era uma grande mansão. Mas, queridos, Deus, o Deus eterno, tinha uma casa com 2 cômodos somente e um quintal. Gravou isso? Eu quero que você grave esse detalhe. Agora, se a casa de Deus tinha só 2 cômodos, os nossos aqui chamam sala de estar, sala de jantar, quarto, cozinha, como eram chamados os cômodos da casa de Deus? Lugar santo, lugar santíssimo. Simples assim. Fácil de você gravar, não é? Existia o lugar santo e lugar santíssimo. E o quintal Deus chamava de pátio. Tá bom? A parte de fora. Tá claro? Fácil, não é? Onde eu encontro essas informações? Estão lá no Velho Testamento em Levítico, porque Deus deu claramente esta ordem para Moisés. Agora, eu quero que você comece em Êxodo, porque Deus fala disso com detalhes muito claros, cada um deles de como ele queria que fosse feita a casa dele. Vai na sua Bíblia, abre junto comigo, nós precisamos ver esses detalhes todos. Vamos lá. Êxodo 25, tá bom? Êxodo 25, abriu? Vamos ler juntos agora, Êxodo 25. Olha que interessante que Deus fala do verso 1 em diante, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Essa é a oferta que recebereis deles: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras. Veja o que mais: peles de carneiros, tinta de vermelho, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para luz, especiaria para o óleo da unção e para incenso aromático, pedra de ônix, pedra de engaste para estola sacerdotal para peitoral. Para que Deus queria tudo isso? Dê uma olhada no versinho 8 do capítulo 25 de Êxodo. E me farão um santuário para quê? Para que eu habite no meio deles, conforme tudo que eu mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim os fareis. Olha que interessante. Deus havia dado modelo para Moisés de como deveria ser construído. E ele ainda disse móveis. Que móveis deveria ter dentro da casa? Eu vou explicar para você de forma bem fácil, nunca mais você vai esquecer. Lembra, a casa de Deus tinha só 2 cômodos e um pátio, um quintal fora, tá bem? Como é que funcionava isso? Grava na sua mente agora. No pátio tinha só 2 móveis. Nos pátios da nossa casa, nos nossos quintais, a gente coloca cadeiras, coloca ali plantas e uma série de coisas. Na casa de Deus ele pediu só 2 móveis. Quais eram os 2? O altar de sacrifícios, tá bem? Gravou? E uma pia com água.
Só isso. Isso ficava na parte da frente. Assim que se olhava para o santuário, se via, a primeira coisa que se via no pátio era o altar de sacrifícios. Depois se via a pia com água. Para que servia? Logo, logo eu vou te explicar. E dentro da casa de Deus, a casa propriamente dita, lembram? Eram 2 compartimentos, lugar santo e lugar santíssimo. No lugar santo, que móveis é que era para existir? Deus que deu as instruções. Eram só 3 móveis. Na parte de fora, 2. Na primeira parte de dentro, 3. Olha que interessante. Presta atenção. A parte de dentro tinha só uma mesa. Toda casa precisa de uma mesa. Em cima dessa mesa tinha que ter 12 pães sem fermento. Pães asmos, 12. Por que 12? Já já você vai entender. E haviam também ali alguns instrumentos dos quais eram precisos usar como garfos. Haviam ali alguns instrumentos para trabalhar e mover-se dentro da casa de Deus. Em frente daquela mesa, do outro lado, na outra parede de tecido, havia um candelabro. Toda casa precisa de luz. O candelabro tinha 7 lâmpadas. E dali, para separar um cômodo do outro, tinha uma cortina. Não tinha paredes, era uma cortina para separar um lugar do outro. E em frente à cortina, veja, que de um lado tinha mesa, do outro lado tinha o candelabro com 7 lâmpadas. E na frente, antes de chegar no próximo compartimento, que era o lugar santíssimo, tinha uma outra arca. A arca ali era um altarzinho, um altar de incenso. Tá bem? Então eram só 3 móveis. A mesa, aqui desse lado, tinha o candelabro e em frente, vai se conta que eu estou entrando dentro da casa de Deus. Antes do próximo cômodo, em frente à cortina, tinha um altar de incenso. Já já você vai entender para que servia. Agora, quando você passa para o outro compartimento, o que existia lá? Lembre-se que no compartimento de fora tinha 2 móveis, o altar de holocaustos e a pia. Dentro do primeiro compartimento, que era aquele casa de Deus propriamente dito, lugar santo, tinha só a mesa, onde tinha aqueles pães, tinha o candelabro com 7 lâmpadas e na frente da cortina que separava um cômodo do outro, tinha o altar de incenso. E dentro do lugar santíssimo, o que tinha ali? Agora eu quero que você caminhe comigo lá para o lugar santíssimo, tá bem? Dentro do lugar santíssimo, quando você chegava lá dentro, tinha só um móvel. Aquele era o lugar principal. Por que santíssimo? Lá dentro daquele local estava a Arca do Concerto. Sabe aquilo que aparece nos filmes, que parece que Indiana Jones estava procurando a arca perdida? Este filme quer falar a respeito disso, dessa arca. Essa arca que um dia ainda vai ser encontrada. O Senhor Deus prometeu que seria encontrada. O que continha nessa arca? Agora preste toda a atenção que você puder. Dentro da arca, esta arca que estava no lugar santíssimo, continha as tábuas dos 10 mandamentos, aquelas escritas pelo dedo de Deus. A única parte na Bíblia que não foi escrita por homem algum, foi o próprio Deus que escreveu a escrita, a caligrafia dele. Imagina que coisa fabulosa. E não podia ter pensamento de homem algum, tinha que ser o que vinha da cabeça dele. Aquilo que ele escreveu de forma simples é o que ele queria que fizesse, para que nenhum homem colocasse um pouco mais nem a menos, tá bem? Então, dentro da arca, tinha ali a tábua dos 10 mandamentos. Tinha também a vara de Arão que floresceu. Um dia você vai entender o que é. E um pouquinho do maná, que era o alimento que Deus fazia cair do céu lá para os egípcios, para os judeus, o povo que saiu do Egito. E em cima daquela arca, coberta por uma tampa chamada propiciatório, ali em cima daquela arca toda de ouro, tinha 2 querubins. 2 querubins. No meio dos querubins ficava o Shekinah divino, a glória de Deus. Interessante, não é? Pois esta era a parte onde Deus morava pessoalmente. Este Senhor Deus que morava ali nesse local, o próprio Deus eterno, que ali ele ficava, imagine que coisa impressionante. Ele permanecia ali e o povo de Deus via que quando um cordeiro era apresentado lá fora, e eu quero que você preste bastante atenção, o Deus do céu aceitava e o povo via a presença do Deus eterno. Queridos, essa é uma das coisas mais sérias que alguém pode entender. O que acontecia ali naquele tabernáculo? Qual era a intenção de Deus em vir morar com os filhos? Era mostrar para os seres humanos dessa terra o que acontece no céu por nós.
Naquele santuário da terra é demonstrado o que acontece no céu, no santuário celestial. Você sabia que existia um santuário celestial? Porque o que Deus mostrou para Moisés para construir era uma réplica, era um exemplo de como existe no céu. E como eu sei que existe um santuário no céu? Você sabia que na sua Bíblia, em Hebreus, fala abertamente do santuário celestial? Aonde Jesus entrou, um santuário feito por Deus e não por homens? Você quer ler isso na sua Bíblia? Abra a sua Bíblia, vamos lá, juntos, no Novo Testamento. Você fala, ai Maísa, não quero ver só Velho Testamento. Vamos ver estas coisas no Novo Testamento, queridos. A Bíblia nunca se confunde. Tudo que existe no Velho Testamento tem que existir no Novo. Por quê? Porque é o mesmo Deus, é o mesmo autor. Vai lá para a sua Bíblia em Hebreus 8 e 9, mas vamos começar com Hebreus 8. Abriu sua Bíblia? Vamos ler juntos, olha. O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal, que se assentou à destra da majestade nos céus, fazendo o quê? Veja o verso 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. O que isso quer dizer? Por que aqui na Bíblia diz do ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem? E se você continuar lendo bem claramente todo o capítulo 8 e o capítulo 9, você vai ver que Deus explica através da boca de Paulo bem claramente o santuário antigo e o santuário celestial, onde Jesus está agora na presença do Pai. Jesus está agora no lugar santíssimo do santuário celestial. Mas o que acontecia ali? Agora eu quero toda a sua atenção. Não deixa nada te atrapalhar. Por que Deus trouxe uma réplica de onde ele morava para aqui para a terra? Presta atenção. Lembra-se que para Adão, quando Adão pecou, o Senhor Deus mostrou para ele, para Adão, como resolver o problema do pecado? Queridos, não existe como resolver o problema do pecado sem sangue, sem derramamento de sangue. Lembra do cordeirinho que Adão teve que matar por causa de seu próprio pecado? Aquele cordeiro, ele era uma representação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala que desde o início Jesus estava morto. Lembra disso? Lembra disso, que Jesus já se considerava morto? Por quê? Porque morreu um cordeiro no lugar dele. Queridos, a matança de cordeiros era para lembrar o povo que o Cordeiro de Deus um dia viria. Aquilo era como se fosse um tipo de Jesus Cristo que um dia viria, tá bem? Pense nisso. O povo de Israel foi instruído a pegar um cordeirinho e levar todas as vezes que pecava. A coisa funcionava assim. Eu sou a esposa do Leandro, e todas as vezes que eu pecava, eu deveria chegar para o meu esposo e falar para ele, nós pecamos, fizemos tal coisa. E meu esposo, então, pegava um cordeirinho de 1 ano, sem defeito, não podia ter defeito algum, não podia ter mancha, e levava naquela primeira parte do santuário, no pátio, ali no altar de sacrifícios. E ao chegar ali, ele pegava o cordeiro, colocava em sua frente, na frente do sacerdote. Presta bem atenção nisso. E com as mãos em cima do cordeiro, ele confessava o pecado, simbolizando que o pecado que nós havíamos cometido estava passando para o cordeiro. E então o cordeiro era morto ali, no lugar de quem deveria morrer, que era quem pecou. Preste atenção, que coisa séria. Quem tinha pecado? A pessoa que estava levando o cordeiro, era eu que tinha pecado. No entanto, quem morria era o cordeiro no meu lugar, representando o Senhor Jesus Cristo, que morreu no lugar do homem. Ali o cordeiro, a carne do cordeiro era colocado em cima do altar de sacrifícios e o Senhor Deus aceitava, fogo vinha do céu e consumia aquele cordeiro. E o que era feito com o sangue? Agora preste atenção. O sacerdote pegava o sangue daquele animal e levava o sangue daquele animal para dentro do santuário. E por que levava para dentro do santuário, queridos? Isso é muito sério. Para quê? Qual era a intenção em fazer isso? Com o sangue na mão, o sacerdote passava pela pia, lavava, ele levava numa vasilhinha, não era nas mãos dele, era dentro de uma vasilhinha, o sangue era ali. Só que antes de entrar na casa de Deus, ele lavava as mãos, os pés, ele se lavava. Representando o batismo. Ninguém pode chegar na presença de Deus sem o batismo, tá bem? Ao entrar dentro do santuário, no primeiro compartimento, lugar santo, ele passava pela mesa, passava pelo candelabro e ia lá na frente, ali onde estava aquele altar de incenso. Além de oferecer incenso, que segundo a Bíblia em Apocalipse diz que o incenso são as orações dos santos, oração das pessoas,
Presta atenção. Ele pegava aquele sangue do cordeiro que tinha sido morto lá fora e pegava e aspergia nas 4 pontas do altar. Ficava ali marcado que aquela pessoa lá fora tinha pedido perdão. E pegava um pouco do sangue, agora presta atenção nisso, e aspergia na cortina. Aquela cortina que separava um lugar do outro. Por que aspergia na cortina? Preste atenção nisso. Esta cortina representa os livros do céu onde estão registrados as nossas ações, o que nós fazemos e quando pedimos perdão perante o Senhor Deus do universo. Isso o sacerdote fazia continuamente, de manhã e de tarde. Todos os dias, pessoas eram levadas na presença do Senhor através daquele sangue, entendeu? O representante do povo era o sangue do Cordeiro, assim como o representante nosso no céu é o Senhor Jesus Cristo. Veja o paralelo, que coisa linda. Tem que ficar claro isso na sua mente para você entender o que está acontecendo no céu por nós. Meus queridos, toda esta revelação era Deus mostrando em audiovisuais para o povo o que acontecia no céu. Agora preste atenção, uma vez por ano acontecia algo fabuloso. Quando que era usado o lugar santíssimo, aquele lugar onde Deus ficava? Num dia só no ano, chamado dia da expiação, ou dia do juízo final. Aparecia um homem chamado sumo sacerdote. Este homem sumo sacerdote, ele vestia as roupas de sumo sacerdote, que eram roupas especiais. E ele chegava lá fora, e então ele tocava uma trombeta dizendo o seguinte: dentro de 10 dias vai acontecer o dia do juízo final. As famílias todas que moravam ao redor do tabernáculo colocavam a sua mente para pensar: o que eu fiz de errado? Como é que foi minha vida? E então eles ficavam esperando no segundo dia a trombeta, terceiro dia na trombeta, lembrando o povo: o que vocês estão fazendo? Agora preste atenção. No dia da expiação, que era o 10º dia daquele 7º mês, o povo todo esperava o sumo sacerdote sair. Preste atenção agora. O sacerdote então se transformava agora no sumo sacerdote. E este sumo sacerdote mandava trazer um cordeiro para ele, para que ele oferecesse por ele e por sua família. Que cordeiro era esse? Ele sacrificava do mesmo jeito que o povo, pedindo perdão a Deus por ele e por sua família. E quando ele acabava de fazer esse trabalho, ele mandava trazer 2 bodes. É muito importante você entender isso. O que significavam esses 2 bodes? Um era um bode para o Senhor, outro era o bode para Azazel. Isso tudo está em Levítico 16. E no próximo estudo nós vamos detalhar isso que estamos lendo, tá bem? Este bode Azazel era aquele que representava Satanás. O bode para o Senhor representava Jesus. O que ele fazia então? Ele avisava o povo que nesse dia ia fazer a purificação do santuário e o povo todo. Por que o santuário precisava de purificação? Lembra daquele sangue que ficava na cortina? Lembra disso? Ficava ali marcado o pecado da pessoa. Lembra que o pecado da pessoa passava para o sangue do cordeiro? Tá lembrado disso? Isso é sério. Neste dia especial chamado dia da expiação, o bode que era para o Senhor, eu quero que você grave bem isso, ele era morto pelos pecados do povo todo e pelo santuário. Era queimado ali o corpo lá no pátio, no altar de sacrifícios, e o sangue então, agora eu quero que você preste bastante atenção, daquele bode, o sumo sacerdote, depois de lavar as mãos, passava para dentro do lugar santo. Agora acompanhe-me nessa trajetória. Passava para dentro do lugar santo e não apresentava este sangue antes da cortina. Ele passava após a cortina e entrava no lugar santíssimo. E lá no lugar santíssimo, ele tirava então na presença de Deus, com o sangue daquele bode, e aspergia, tirava aquela tampa de cima daquela arca da aliança e aspergia em cima da tábua dos 10 mandamentos, significando: Senhor, nós cometemos um pecado contra e quebramos as tuas leis, e estamos trazendo sacrifício pelo nosso pecado. E então ele limpava todo aquele lugar que estava cheio de incenso que ele colocava ali. Era algo muito solene. E então o que ele fazia? Me acompanhem mais esse detalhe. Então o sumo sacerdote pegava tudo que existia ali dentro, a cortina suja com os pecados do ano inteiro, e tudo que existia que não estava correto, e então levava lá fora no pátio, onde estava esperando aquele bode, o bode Azazel. Lembre-se que ele não morria pelo pecado de ninguém, ele não representa Jesus. Jesus era o outro bode que morreu. Ele recebia os pecados porque ele era o autor dos pecados. Jesus só resolve os problemas e os pecados de quem o aceita como Salvador. E de quem não aceita? Recai sobre eles mesmos e sobre o inimigo. Olha que coisa séria.
Esse negócio é muito sério, isso representava o grande plano da redenção de Deus. Todas as coisas que aconteciam e que vão acontecer, pela graça de Deus, até o final dos tempos. E então o que acontecia? Se alguém não tivesse pedido perdão naquele dia, morria lá fora, representando o dia do juízo final, que o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, nosso advogado, está perante o Pai resolvendo os nossos problemas. Mas no dia que ele disser está feito, quem não resolveu sua vida vai estar entre aqueles que vão morrer, como Satanás e seus anjos. Isso não é uma coisa muito séria? Preste atenção nisso, meu querido, minha querida. É preciso você compreender essas verdades com amplitude. Daqui para frente, nos nossos próximos estudos, nós vamos todo momento falar sobre o santuário celestial, porque a partir de Daniel 8, todo o tempo a Bíblia fala sobre o santuário celestial e o santuário da terra. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude e nos conceda aquilo para o qual nascemos. Eu quero orar com você agora. Quero pedir a Deus que te enche o coração e te fortaleça na graça e no poder do Senhor Jesus Cristo, que te conceda aquilo para o qual você nasceu, para glorificar o nome de Deus e ser vitorioso. Você nasceu para vitória. Vamos orar juntos agora? Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, bendito seja o teu nome por se interessar pela humanidade, Senhor, por ter vindo morar entre nós, por nos revelar o que acontece no céu. Glorioso seja o teu nome também pela oportunidade que nos dás de termos o Senhor Jesus Cristo, teu Filho, aquele que se entregou por nós, aquele que está aí à tua direita, Senhor, intercedendo por nossa vida. Queremos te pedir que abençoe a pessoa que está em casa. Louvado e bendito seja o teu nome por ela estar estudando conosco e amplia os nossos horizontes para entendermos a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, aquele que está no lugar santíssimo do santuário celestial, nós rogamos e agradecemos. Amém, Senhor. Deus abençoe você e sua família e até o próximo estudo.